A internação é um processo difícil tanto para o dependente de álcool, outras drogas ou jogos, assim como para a família, que continua sem saber como agir. Nesse vídeo você vai saber como agir durante as visitas, o que falar e o que não falar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A internação é um momento de alívio, mas também de sofrimento para a família que não sabe como proceder durante todo este processo. E além da preocupação e do sentimento de culpa que atormenta a família, principalmente para a pessoa que é codependente, que fica muitas vezes se martirizando sem saber como o seu familiar está. Se ele deve estar dormindo bem, se alimentando bem, se está sofrendo dentro da instituição. Esquece até como ele estava sofrendo quando estava no uso. E os riscos que corriam quando passava dias e noites no uso de substâncias. A verdade é que tudo que a gente não conhece assusta, nos deixa inseguro e por isso eu sugiro que quando estiver pensando em internar um familiar, comece a visitar clínicas ou comunidade terapêutica, seja qual for a instituição que você deseja realizar a internação, para você não ter que internar seu familiar em um lugar que você não conheça e coloque ele em um lugar que não tem tratamento e que ele possa ainda correr risco de usar droga enquanto você pensa que ele está realizando tratamento. Infelizmente são coisas que podem acontecer. Aqui no canal tem vídeos explicando qual a diferença entre comunidade terapêutica e clínica. É preciso conhecer antes porque a pessoa que é dependente, ela aceita a internação a hora em que ela está em desespero e muitas vezes intoxicada pela substância. Quando passa o efeito, não quer mais a internação. Isso numa internação voluntária. Numa internação involuntária, geralmente a família interna sem pesquisar, devido à urgência com que a família costuma fazer a internação, porque geralmente acontece quando o dependente químico coloca sua vida em perigo. Aqui no canal tem vídeo falando sobre internação voluntária e involuntária. Assista para você saber qual é a diferença. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Antes de realizar uma internação, verifique como funciona a instituição, seja ela voluntária ou involuntária. Pedir informações sobre como funciona o tratamento da clínica, visitar as instalações e assim como analisar bem o contrato. O que tem que ter bastante cuidado. No nervosismo de uma internação, eu sei que é difícil prestar atenção a detalhes, mas é necessário também. É importante também se informar quais os profissionais que fazem parte da instituição e quem é o responsável pela instituição. Eu já vi instituição onde o responsável era um advogado que não entendia nada de dependência química. Lembrando que quando for internar o seu familiar, comece a pesquisar os locais que realizam o tratamento. E em relação à primeira visita, quando acontece a internação, a família não sabe como agir durante a primeira visita. Geralmente a mãe tem medo que ele peça para ir embora e que ela não consiga dizer não. Tem medo também de falar alguma coisa e que ele queira sair da internação. Ou que ele fique com raiva, revoltado, deixe de falar com ela, ou que fique traumatizado. Fica com dó porque ele não tem o mesmo conforto e alimentação que ele tinha quando estava em casa. Esquecendo muitas vezes que ele ficava no seu quarto na maior bagunça, ou mesmo nos pontos de uso, ou mesmo até ele usando em casa, ele não dava a menor importância a tudo que ele tinha. Claro que esse comportamento não acontece com todos, mas pelo menos com a grande maioria é o que eu tenho visto diariamente. Em meio a tantos questionamentos, são vários conflitos que se estabelecem quando o dependente químico é internado. E em relação à primeira visita, as dúvidas de como se comportar são muitas sobre como agir durante a primeira visita. É agir com naturalidade, como se age com uma pessoa que tem uma doença e está internada para realizar um tratamento. Claro, não vai levar problema para a pessoa que já está cheia de problema e não dá conta. Se tiver algum problema que seja necessário resolver,
Converse antes com o responsável pelo tratamento dele na instituição, o psicólogo, o médico ou um terapeuta que esteja acompanhando o tratamento dele. Se responsabilize por ele. Se o responsável achar importante, aí vai conversar com ele sobre o assunto. Quanto às manipulações do dependente químico dentro da instituição, é preciso ter cuidado. Sim, porque as manipulações não acabaram só porque ele está internado. E o que mais há é manipulação para parar com o tratamento. Em alguns casos, o indivíduo que passou 15 anos no uso, nunca realizou nenhum tratamento, passa 15 dias internado, diz que já está pronto para sair, que já entendeu que é uma doença. Na realidade, ele está pronto para usar novamente, porque ele já se recuperou, ou melhor, ele acha que já se recuperou, porque já se sente forte, mas nem mesmo o corpo dele está recuperado, porque ainda está no processo de desintoxicação. E o que fazer com esse discurso todo e outros mais? Parecidos com estes, né? Com o pedido de ir embora. É simplesmente falar que você não tem conhecimento para você dizer quando ele vai ter alta. E quem pode dizer quando ele vai ter alta são os profissionais que o acompanham. Quanto ao fato de ele estar preparado, diga que tem certeza que quando ele estiver preparado, ele terá alta. Evite discussões e evite também ficar falando do que ele fez no passado antes da internação, quando ele estava no uso. Ou impondo que ele reconheça que tem uma doença e que ele deve querer mudar de vida e parar com o uso. Tentar impor aquilo que você acredita que é necessário ou que é certo, mesmo que seja. Ele precisa reconhecer por si mesmo que tem uma doença que precisa se tratar. Dentro da instituição, ele será informado sobre todos os aspectos da doença e os prejuízos que ele terá se continuar no uso. Então, você não precisa falar para ele. Aproveite o tempo de sobriedade dele e pergunte sobre o tratamento, se ele está participando das atividades, o que ele está achando. Pergunte coisas comuns, como ele está conseguindo dormir, se tem alguma atividade ou responsabilidade, como ele está interagindo com os colegas, quais são os profissionais que estão cuidando dele. Enfim, uma conversa normal, como nós temos com nossos familiares que não usam substâncias. Ele apenas tem uma doença, ele não é a doença. Não há problema em conversar normal com ele, não precisa ficar pisando em ovos. E caso ele se irrite, não alimente a discussão e a irritação dele. Peça licença e vá dar uma volta. Se a visita ainda for demorar, diga que você volta quando ele estiver mais calmo. Uma observação: quando você for à visita, não leve um monte de coisas tentando agradá-lo para ele continuar no tratamento, ou porque você está com dó dele. Ele precisa entender que ele está em um tratamento e não no spa. Leve apenas o necessário. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e me ajudar a levar essas informações a outras famílias. Deixe seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.